A enfermagem através do tempo. A profissão de enfermagem tem uma longa história e as mulheres sempre foram a maioria nessa área. É uma das profissões mais antigas do mundo e pode ser rastreada até a antiguidade. A enfermagem é uma profissão milenar. Acredita-se que os primeiros cuidados de enfermagem tenham sido fornecidos por mulheres em suas comunidades, que ajudavam a cuidar de familiares doentes ou feridos. As atividades eram muito diferentes do que vemos hoje, uma vez que a prática de enfermagem era bastante rudimentar e baseada em conhecimentos empíricos. Em essência, a profissão de enfermagem existe desde o início dos tempos, embora tenha evoluído drasticamente a partir do trabalho dedicado de Florence Nightingale, onde atuou na Guerra da Crimeia. Hoje, as enfermeiras fazem parte das profissões mais importantes no setor de saúde, atuando desde os cuidados básicos de higiene e orientação aos pacientes, até gerenciamento de unidades de saúde, como clínicas, hospitais e unidades básicas de saúde. Veremos aqui uma história detalhada da enfermagem e como ela progrediu até o estado em que está hoje. A enfermagem é uma profissão que surgiu entre as mulheres. Além de ser uma das profissões mais antigas na área da saúde, a enfermagem é uma profissão que surgiu entre as mulheres. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, muitas mulheres foram chamadas para servir em hospitais e campos de batalha como enfermeiras. Elas foram consideradas cruciais para a saúde e bem-estar dos soldados feridos. Depois do reconhecimento como profissão, a enfermagem se desenvolveu como uma disciplina acadêmica, com muitas escolas e programas de enfermagem sendo estabelecidos em todo o mundo. Novamente, a maioria dos estudantes que se matricularam eram mulheres. Historicamente, as mulheres constituíram a grande maioria da profissão e da disciplina acadêmica de enfermagem. Embora a presença de homens na enfermagem esteja aumentando gradualmente, as mulheres ainda são a maioria na profissão e na disciplina acadêmica de enfermagem. Essa predominância feminina é, em parte, devido às tradições culturais que associam as mulheres ao cuidado e ao papel de cuidadoras. A história mostra que as mulheres têm tido menos oportunidades de participar de outras áreas profissionais e acadêmicas, e isso não foi diferente com a enfermagem. No entanto, a contribuição das mulheres para a enfermagem tem sido inestimável e continua sendo uma parte essencial da profissão até hoje. Tarefas diárias ao longo da história. Enfermeiras no passado eram obrigadas a trabalhar longos dias e cuidar de muitos pacientes por muito pouco pagamento. Além disso, o típico ambiente universitário, onde as enfermeiras aprendiam o trabalho do comércio, não existia naquela época. Em vez disso, as enfermeiras aprenderam o ofício enquanto trabalhavam no campo. Outra diferença foi que os estudantes de enfermagem eram chamados de probacionários. Os probacionistas eram obrigados a seguir as regras e regulamentos restritos estabelecidos pela instituição. Além disso, os probacionistas eram obrigados a seguir todas as ordens dos médicos sem questionar e executar várias tarefas domésticas. Depois de aprender a receber ordens, os probacionistas foram enviados para a sala de cirurgia por um período de 6 semanas. Durante esse período de 6 semanas, os probacionistas aprenderam a usar ataduras estéreis, manter a sala de cirurgia meticulosamente limpa e fornecer água estéril para os cirurgiões durante a cirurgia. Após a conclusão de seu treinamento, os probacionários se transformaram em enfermeiras. Como enfermeiras, algumas de suas funções incluíam fornecer educação ao paciente sobre nutrição e doenças relacionadas à criança quando necessário. Em geral, as enfermeiras eram responsáveis por banhar os pacientes, inserir catéteres, dispensar medicamentos, administrar enemas, manter a enfermaria limpa e garantir que tudo fosse documentado corretamente. Durante esse período, não havia técnicos ou auxiliares de enfermagem disponíveis para ajudar no cuidado diário dos pacientes. Assim, todas as tarefas
recaíram sobre a enfermeira que faziam tudo. Para adicionar a essa longa lista de tarefas, uma enfermeira também era responsável por preparar qualquer medicamento holístico que fosse necessário no momento para tratar as várias condições que os pacientes apresentavam. Atualmente, os medicamentos holísticos são poucos utilizados e os medicamentos necessários são geralmente manipulados e preparados por uma farmácia. A enfermagem de 1900. Em 1900, cada enfermeira ficava com 50 pacientes e se sobrecarregava com tantos cuidados, anotações de enfermagem e ainda tinham que manter a enfermaria limpa e organizada. Falaremos agora algumas de suas tarefas diárias naquela época. Varrer diariamente e esfregar o chão da sua ala. Espanar os móveis dos pacientes e os peitoris das janelas. Manter uma temperatura uniforme em sua ala, trazendo uma enxurrada de carvão para os negócios do dia. A luz é importante para observar a condição do paciente. Portanto, cada dia preencha as lâmpadas de querosene, limpar as chaminés e limpar as mechas, lavar as janelas uma vez por semana. As notas da enfermeira são importantes para ajudar o trabalho do médico. Faziam suas canetas com cuidado. Elas podiam cortar pontas para o seu gosto individual. Cada enfermeira em serviço diurno apresentará um relatório todos os dias às 7 da manhã e saia às 20 horas, exceto no sábado. Enfermeiras graduadas em boas condições, com o diretor de enfermeiras, receberiam uma noite de folga a cada semana se fosse regularmente à igreja. Qualquer enfermeira que fumava, usava bebidas alcoólicas de qualquer forma, arrumava o cabelo em um salão de beleza ou frequentava salões de dança, dava ao diretor razão para suspeitar de seu valor social, intenções e integridade moral. A enfermeira que realizava seus trabalhos, atendia seus pacientes e médicos fielmente e sem queixas por um período de 5 anos, receberia um aumento da administração do hospital de 5 centavos por dia, desde que não haja dívidas hospitalares pendentes. Durante a guerra. Durante as guerras, especialmente durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve uma grande demanda por enfermeiras para cuidar dos soldados feridos. Isso levou a um aumento na procura por enfermeiras e uma maior valorização da profissão. Muitas mulheres se voluntariaram para trabalhar como enfermeiras durante as guerras, e isso ajudou a mudar a percepção da sociedade sobre a importância da enfermagem. Depois da guerra. O término da guerra contribuiu para um novo nível de respeito e reconhecimento para as enfermeiras que trabalharam durante a guerra. Durante os conflitos, as enfermeiras tiveram que lidar com uma grande variedade de lesões e doenças, que as levou a aprender novas técnicas de enfermagem, incluindo anestesia e enfermagem psiquiátrica. Essas habilidades recém-adquiridas aumentaram o prestígio e o respeito pela profissão de enfermagem. Além disso, a experiência de trabalho em ambiente estressante e desafiador, como a guerra, também ajudou a fortalecer as habilidades e a confiança das enfermeiras em sua profissão. A enfermagem nos anos de 1950. Na década de 1950, a enfermagem passou por importantes transformações. Com o aumento da urbanização e industrialização, houve uma maior demanda por profissionais de saúde em hospitais e clínicas, o que resultou em um crescimento da enfermagem como profissão. Nesse período, a enfermagem também passou a ser mais reconhecida como uma ciência, como um foco maior na educação e treinamento dos profissionais. As escolas de enfermagem se multiplicaram, oferecendo cursos mais longos e estruturados. No entanto, ainda havia muitas desigualdades e discriminação de gênero na enfermagem. As enfermeiras eram predominantemente mulheres e frequentemente eram vistas como ajudantes dos médicos, em vez de profissionais de saúde independentes. Durante a década de 1950, as enfermeiras começaram a buscar maior autonomia e respeito, com a criação de organizações profissionais, como a Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, em 1926, que lutava pelos direitos das enfermeiras e pela valorização da profissão.
As enfermeiras também foram cada vez mais reconhecidas como líderes em saúde pública, contribuindo para o controle de doenças infecciosas e a promoção da saúde nas comunidades. A enfermagem na década de 1950 foi um importante passo para a profissão como a conhecemos hoje. Enfermagem nos anos de 1960. A década de 1960 trouxe o desenvolvimento das unidades de terapia intensiva, UTI, onde os enfermeiros precisavam ler monitores de telemetria e medir a pressão sanguínea dos pacientes. Além da UTI, a capacidade de se especializar em um campo de enfermagem e obter um grau avançado de enfermagem, por exemplo, o grau de enfermeira, se tornara disponível. Outra coisa que as enfermeiras eram obrigadas a fazer, não importa em que área elas estivessem, era quando os médicos entravam na sala. Por fim, as enfermeiras ainda usavam o tradicional uniforme branco e chapéu. A enfermagem nos anos de 1970. Este período viu várias mudanças, com uma delas sendo que as novas enfermeiras tinham que geralmente trabalhar no turno da noite enquanto subiam nas fileiras. Geralmente, nada vinha preparado, o que deixava os enfermeiros responsáveis pela mistura, cálculo e elaboração de antibióticos e medicamentos. Para acrescentar, as enfermeiras ainda estavam usando gráficos em papel e a medicação era mantida fechada em um armário. A última coisa importante sobre esse período foi que as enfermeiras ainda não eram obrigadas a ficar de pé quando os médicos entravam na sala, e o tradicional uniforme branco e chapéu ainda estavam em prática em algumas instalações, mas com algumas modificações. A enfermagem nos anos de 1980 e 1990. Dentro deste período de tempo, os enfermeiros viram a melhoria da tecnologia e sua introdução no campo da enfermagem. A tecnologia aprimorada melhorou a eficiência, mas também exigiu que os enfermeiros tivessem que voltar ao treinamento para que eles soubessem como usá-lo na prática. A enfermagem nos anos 2000. As enfermeiras, neste período de hoje, ainda são responsáveis pelo atendimento direto dos pacientes, banho, alimentação, deambulação, posicionamento, seguindo as prescrições médicas, realizando sinais vitais, obtendo os pesos diários, registrando tanto a entrada quanto a saída, obtendo várias amostras laboratoriais, administrar medicamentos e gráficos. Pode parecer muito para uma enfermeira fazer em um turno, mas eles não estão sozinhos. Significa que eles podem delegar algumas dessas tarefas para o auxiliar de enfermagem. Os que podem delegar são a obtenção de sinais vitais, a gravação de entradas e saídas, a obtenção de pesos diários e o atendimento direto aos pacientes. Há uma coisa importante que os enfermeiros têm que pensar com o delegado, porém, é que eles são responsáveis finais pelos resultados. Para evitar quaisquer problemas, o enfermeiro deve primeiro determinar se a delegação está dentro do nível de habilidade da pessoa e se a instalação permite que a enfermeira delegue essa tarefa específica. Uniformes de enfermeira ao longo da história. Vamos falar agora sobre os uniformes das enfermeiras ao longo da história. Século XIX. Durante esse tempo, os uniformes de enfermagem eram muito parecidos com os uniformes dos criados, que consistiam em um vestido preto ou estampado com um boné branco, reunido ou com faixas e um avental branco. Por volta de 1840, o campo da enfermagem ganhou mais respeito e os enfermeiros foram mais treinados. Com isso, os uniformes usados nessa época começaram a mudar dos uniformes de criados para os mais clássicos, vestidos de mulher com aventais e bonés brancos para indicar que eram enfermeiras. Durante esse período, uma enfermeira muito influente iniciou sua carreira no campo da enfermagem. Aquela enfermeira era Florence Nightingale. Ela trouxe muitas coisas diferentes para o campo. Por exemplo, ela ajudou a tornar o campo mais respeitável, com a introdução de melhores níveis de escolaridade e uniformes. As melhorias nos uniformes nos ajudaram a determinar a classificação de todos os diferentes enfermeiros praticantes. Isso foi conseguido
com enfermeiras usando um chapéu com a faixa de cor diferente, dependendo de sua classificação. Enfermeiras novas iriam usar faixas de fita rosa, azul ou outras cores pastel. Enfermeiras e professores de enfermagem usariam bandas pretas para indicar a antiguidade. Século XX. Na Guerra Mundial, enfermeiras de todas as partes do mundo se uniam para ajudar como voluntárias na guerra. Na guerra, podemos observar que havia vários uniformes. Em um uniforme de divisão da Cruz Vermelha e outra enfermeira vestindo uma capa azul escura. Este período provocou o início da mudança nos uniformes, adicionando babadores brancos e bolsos aos vestidos. Além disso, eram usados chapéus grandes que se assemelhavam ao chapéu e ao véu de uma freira. Esses tipos de uniformes permaneceram na prática até a Primeira Guerra Mundial, quando foi decidido que os uniformes precisavam ser renovados para torná-los mais práticos e melhorar a eficiência dos enfermeiros. Por exemplo, as mangas dos uniformes foram trocadas, enroladas, os aventais volumosos foram removidos e as camisas encurtadas. Todas essas coisas ajudavam com a conveniência e permitiam que as enfermeiras funcionassem melhor, e eram frequentemente unidas às capas de cobertura de ombro, que eram geralmente de cor azul marinho ou azul escuro por fora e com forro vermelho no interior. Vestimentas da enfermagem na década de 50 a 80. Na década de 1950, os chapéus de papel e os simples chapéus dobrados substituíram os grandes e elaborados bonés, que eram usados pelas enfermeiras durante a Primeira Guerra Mundial. Os chapéus de papel simples eram mais confortáveis. A política de usar chapéus para denotar o nível de antiguidade foi abolida, uma vez que a moralidade dos enfermeiros foi afetada pela discriminação. Vestidos também evoluíram, já que ninguém tem tempo para lavar mais roupas elaboradas sob medida. Vestidos tornaram-se menos adequados à forma e eram fáceis de lavar, passar e usar. Na década de 1970, com o aparecimento de machos no campo vestindo uniformes, os uniformes femininos mais uma vez mudaram. Eles se tornaram menos generosos. O chapéu foi perdido e os uniformes se tornaram menos formais. Além disso, eles começaram a se parecer com roupas normais. Na década de 1980, o boné e o avental de pano desapareceram. Para substituir o avental de pano, as enfermeiras começaram a usar as descartáveis. Vestimentas na enfermagem em dias atuais. As mulheres continuam sendo a maioria dentro da enfermagem. Com isso, as enfermeiras de hoje continuam a usar os scrubs, com muitas cores e padrões diferentes disponíveis. Os esfregões geralmente consistem de calças de cordas desenhadas e um top de decote em uniforme formal, ou seja, cores e padrões permitidos, mas isso varia de acordo com a política da instituição. Em algumas instituições, é necessário que os diferentes tipos de funcionários usem uniformes de cores diferentes, de modo que seu cargo específico possa ser determinado por sua cor de esfrega. Além disso, alguns hospitais estão até voltando a exigir que as enfermeiras usem roupas brancas, embora ainda não tenham voltado para as saias, chapéus e meias. O jaleco também é uma prática comum nas unidades de saúde, de cor branca e com poucos detalhes. Existem instituições que são flexíveis, onde os profissionais podem bordar os jalecos e escolher detalhes e cores. É sempre importante verificar na instituição a política adotada.